José Lins do Rego é um escritor paraibano e ele nasceu no dia 3 de junho de 1901. A sua carreira literária teve início com o Jornal do Recife e o Semanário Dom Casmurro, na qual ele colaborava. Além de escrever romances, ele também foi promotor, fiscal e secretário-geral durante a sua vida. Seu primeiro livro foi Menino de Engenho e foi publicado em 1932 e ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha. E essa obra acaba iniciando aí o ciclo da cana-de-açúcar, na qual é um tema muito abordado por José nas suas obras. Ele pertence à geração de 30 e ele trata muito do regionalismo de forma bem crítica. Falando um pouquinho sobre sua vida pessoal, em 1924 ele se casou com sua prima Filomena e teve 3 filhas. Agora, fugindo um pouquinho aí da literatura, uma característica dele é que ele era apaixonado por esportes e ele pertenceu à diretoria do Flamengo e também chefiou a delegação brasileira do futebol no Campeonato Sul-Americano em 1953. Menino de Engenho é um livro de 192 páginas, edição 110, publicado em 22/4/2010 e ele foi fabricado em português. A obra pertence à segunda fase do modernismo, mais conhecida como literatura regionalista, a qual foi iniciada pelo livro A Bagaceira. Situado na década de 30, é a notável literatura regional do Nordeste brasileiro, trazendo personagens, linguagens, meio ambiente e temas problemáticos desta região. É esse período que pertence ao ciclo da cana-de-açúcar, sendo O Menino de Engenho o primeiro livro de José Lins do Rego desse ciclo. José Lins do Rego foi um dos grandes mestres ou o mais importante escritor regional de todos os tempos em nossa literatura. A sua literatura traz à tona tudo aquilo que, por princípio, a história costuma evitar, como a índole das pessoas, suas paixões, suas fraquezas e os cotidianos, trazendo o humano do personagem para a história. Conhecer o Nordeste sem se debruçar na obra de tal autor é não conhecer o Nordeste, pois ele é muito importante, trazendo à tona temas como transposição à sua plataforma culinária, que até hoje estão no nosso cotidiano. Agora, falando especificamente sobre a obra, como já falado anteriormente, é situada na segunda fase do modernismo, é considerado um romance de 30 ou uma prosa de 30. E ela se encaixa nesse período porque traz muitas marcas regionais do interior da Paraíba, como a linguagem, elementos locais, as roupas, e especificamente como funciona o engenho, e trazendo muitas outras marcas do Nordeste brasileiro. E traz também problemáticas do cotidiano desta região, como os cangaceiros, considerado pelo autor um povo oprimido, a crítica à vida escrava, a crítica ao funcionamento do engenho, ao tempo que desfaz a ideia do menino do começo do livro, que aquilo era tudo lindo, traz uma problemática desfazendo este pensamento e reflete também durante toda a sua obra sobre essas problemáticas. O livro Menino de Engenho é um romance memorialista que se passa na primeira metade do século XX. É uma poesia de 30 que se passa na segunda fase do modernismo. Ele é caracterizado por esse momento literário. O livro começa com a sua infância, que era por volta de 1901, que é a data do nascimento do autor, e como o livro retrata toda a infância e adolescência do autor José Lins no engenho de seu avô, é vívido toda a experiência e todo o ciclo do açúcar, da cana-de-açúcar, da produção canavieira, que foi o auge nessa época no Brasil. Através da obra de José Lins é possível acompanhar e viver toda o auge e a decadência do Nordeste canavieiro, porque
a cana-de-açúcar e o poder oligárquico vai perdendo essa sua imponência com o passar do tempo e como os grandes senhores de engenho negando-se a se modernizar e se industrializar, assim causando a sua própria decadência e queda. O romance moralista, o primeiro é de José Lins do Rego, Menino de Engenho, foi lançado em 1932 e ganhou rapidamente seu lugar na literatura brasileira. Menino de Engenho começa com a tragédia, um evento que marcará psicologicamente a vida de Carlos, trazendo-lhe no futuro um período de grande melancolia, de intenso medo da morte e da mais profunda tristeza causada pela morte da mãe. Como ainda era criança quando tudo aconteceu, Carlos não consegue guardar o ódio do pai. Em dado momento da história, quando alude à questão religiosa, o menino acredita que irá para o céu e até tem pena dele. Esses sentimentos do menino são expostos sem nenhum tipo de vergonha ou forte julgamento moral, vestindo as roupas da sua idade e daquilo que ele viverá até aquele momento, bem como seu contexto social e período histórico. Menino de Engenho é uma história de amadurecimento cheio de ritos, de cortes metalinguísticos, na presença da maravilhosa velha Totônia, a contadora de história da região, e a reflexão social da verdadeira cara do Brasil, da relação entre a Casa Grande e a Senzala, tendo aí também elementos de memória do próprio autor, que viveu uma infância muito similar à do seu protagonista. Uma jornada de perda da inocência de conhecimento do mundo no interior do Brasil. Pensamento sobre a divisão de classes, o papel dos negros e dos senhores de engenho, a vida dos miseráveis, o castigo e os outros exercícios de justiça. Ganha aqui cores típicas de um olhar de criança para tudo que assiste, abrindo uma excelente discussão sobre como a violência pode ser vista com um caminho heróico por algumas crianças que vão imitar essas atitudes dos parentes, dando continuidade a um ciclo de horrores. Em Menino de Engenho, vemos o modo de vida da Zona Mata Nordestina, uma construção social que vão do machismo e patriarcalismo enraizado, desmandados e desordens políticas que parece atingir com a mão pesada apenas aqueles que não possuem dinheiro algum. Aspectos narrativos de Menino de Engenho. O narrador, em primeira pessoa, é o protagonista Carlos Melo, também chamado de Carlinhos, que conta sua história cronologicamente desde a morte da sua mãe, aos 4 anos, em Recife, até os seus 12 anos, nos engenhos do Nordeste, na Zona da Mata, especificamente no engenho de Santa Rosa. Alguns personagens que se destacam são Carlos Melo, personagem principal, Zezinho, pai de Carlos, Coronel José Paulino, o avô de Carlinhos, tio Juca, filho de José Paulino, tia Maria, irmã mais nova da mãe de Carlinhos, tia Zinzinha, cunhado de José Paulino, Tontonha, mulher que fazia visitas nos engenhos, e Maria Clara, prima de Carlinhos.